Graça e paz, nobre. Lamentamos o pequeno impasse que nós tivemos com a nosso canal no YouTube e por essa razão tivemos que fazer esta mudança. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de maneira que nós tributamos o nosso louvor a Deus por estarmos novamente juntos nessa terça-feira para mais uma aula sobre a igreja e a sua missão. Estamos no mês de agosto, denominado Agosto de Deus, né? E nós entendemos que quando nós queremos satisfazer o coração de Deus, cumprindo com alegria o ministério e a carreira que recebemos da parte do Senhor, com certeza o arqui-inimigo de Deus também se manifesta com o objetivo de impedir-nos a cumprir com alegria a carreira e o ministério que nós recebemos da parte de Deus. Mas louvamos a Deus pelas alternativas que a gente tem, não é verdade? Nós tentamos lá no canal, como havíamos anunciado para vocês, mas não houve essa possibilidade. Mas nós temos essa alternativa de maneira que, de qualquer maneira, o nome do Senhor será glorificado nessa noite de terça-feira, né? Já passamos algum tempo, mas eu penso que nós vamos ainda tirar muito proveito em relação à proposta que fizemos para essa terça-feira, né? De maneira que queria que você que está conectado já conosco, se puder fazer a gentileza de abrir um leque aí nas suas redes sociais e divulgar para o pessoal que está inscrito no curso. Na verdade, está aberto para todos agora assistirem e participarem da nossa aula, mas você sabe que a gente vai ter a possibilidade de ter um certificado de participação, né? Então, as pessoas as quais estão inscritas no curso, com certeza terá o direito desse certificado de participação, né? Você sabe que a gente está interagindo direitinho com você, né? Essa semana enviei para vocês um exercício, um questionário da aula passada, e eu gostaria que você, na verdade, pudesse completar aquele exercício, porque é um curso, não é? Não é um mero estudo bíblico que a gente está compartilhando com você, mas é um curso e por isso a gente gostaria que você pudesse responder. Nós mandamos aí umas 15 perguntas acerca da primeira aula. Não sei se você respondeu. Se você respondeu, deixa o seu comentário aí para a gente, que você recebeu o questionário, completou o questionário e tem uma pergunta específica acerca da primeira aula. E eu queria que você pudesse comentar acerca da nossa primeira aula. Como nós não temos mais disponibilidade de tempo, né, no sentido assim de perdermos mais tempo nessa noite, eu queria que você, que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pudesse abrir a sua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E nós vamos ver aquele texto que eu disse para vocês que seria o texto áureo do nosso curso, né? Capítulo 6, verso 40 do Evangelho que escreveu Lucas. E eu queria que você fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia nesse texto,
Lucas, capítulo 6, verso 40, que diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Então, nós vamos começar a nossa aula dessa noite, mas queria que você compartilhasse aí nas suas redes, para que alguém que porventura está inscrito e estava esperando a nossa live no canal possa entrar aí no Facebook para participar da aula desta noite com esta alternativa, né? Então, Lucas, capítulo 6, verso 40, diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Então, nobre, entenda uma coisa. Nós estamos falando da diferença de uma igreja de crentes, evangélicos e cristãos, para uma igreja de discípulos. E na aula passada nós afirmamos que ao longo da nossa praticidade de vida cristã, né, nós até exemplificamos que tem gente que tem 6 meses, de repente tem gente que tem 5 anos, 10, 15, tem alguém que já fez boda de prata ou boda de ouro nesse contexto de praticidade de vida cristã, e desde que, do momento que a gente aceitou Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente de imediato herdou esses 3 nomes, os quais nos acompanham nessa praticidade de vida cristã, né? As pessoas nos conhecem como crentes, como evangélicos ou como cristão. Então, é uma herança que eu recebi, é uma herança que você recebeu, mas, de fato, a despeito da gente ter recebido essa herança e até ter se habituado, se acostumado a lidar com esses nomes da praticidade da nossa vida cristã, de maneira que para alguns de nós já virou algo assim semelhante, uma marca registrada dessa praticidade de vida cristã, né? Ser chamado de crente, ser chamado de evangélico, ser chamado de cristão. Nós nunca paramos e nunca sentamos com a nossa Bíblia aberta para olhar, sob o ponto de vista das Escrituras, os fundamentos desses nomes, os quais nos acompanham ao longo da praticidade da nossa vida cristã. Mas na aula passada você já teve uma visão assim panorâmica acerca desses nomes. E só para recapitular, em relação a alguns que estão entrando hoje, né, porque nós abrimos um espaço para receber inscrições ainda esta semana e teve muita gente que se inscreveu de última hora, né? Então eu estou abrindo um leque para recapitular o que a gente falou, para que as pessoas que entraram essa semana fiquem na mesma página conosco, de maneira que nós herdamos esses 3 nomes e a gente nunca sentou, de fato, para olhar esses nomes à luz da Bíblia. E ao olharmos na semana passada, na primeira aula do curso, nós descobrimos que crente, até o diabo, que é o arqui-inimigo de Deus, com aqueles que lhe assessoram, que são os demônios, diz a Bíblia que eles creem em Deus, porque a palavra crente vem exatamente, está fundamentado na ideia de crer. A gente é chamado de crentes porque a gente crê em Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Mas antes da gente se tornar crentes, tá?
nós, na verdade, entendemos que a Bíblia diz, Tiago disse que os demônios também creem e estremecem. Então, não é patente nossa, não é patente minha, não é patente sua, não é patente nossa, esse nome que a gente conseguiu herdá-lo ao longo da praticidade da nossa vida cristã. Não é patente nossa, não é verdade? De maneira que antes de eu ser crente, antes de você ser crente, Satanás e os seus demônios já eram crentes. E nós descobrimos que também não existe nenhum ser humano embaixo desses céus, em cima dessa terra, independente do credo religioso que ele professa, seja ele budista, seja ele muçulmano, seja ele judeu, seja ele católico, espírita ou de qualquer credo religioso, não existe nenhum ser humano de pele, carne, osso e músculo igual você e eu que não seja crente. Porque nós descobrimos que, por sermos seres tricotômicos, né, composto de espírito, alma e corpo, nós descobrimos que a alma é a sede da nossa personalidade, onde estão os nossos sentimentos, a nossa vontade e a nossa razão, e descobrimos que o espírito humano abriga duas faculdades, que é a faculdade da consciência, que é a capacidade de discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e ainda o espírito humano abriga a faculdade da fé natural. Ou seja, nós já nascemos desde o ventre da nossa mãe com a capacidade de crer em Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso de número 21, ele disse algo que parecia uma redundância quando eu lia. Né? Ele disse: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que aprove a Deus salvar todos os seres humanos, todas as pessoas que já nasceram por serem compostos de espírito, alma e corpo e trazer no seu espírito humano a faculdade da fé natural, a capacidade de crer em Deus, aprove a Deus salvar os que já nasceram assim pela loucura da pregação. Porque ele faz distinção entre a fé natural e a fé para a salvação. Quando ele disse lá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Aí ele diz que essa fé, que a gente é salvo pela graça por meio dela, ele diz: essa fé não vem de vós, é um dom de Deus, é um donativo, é um presente adquirido sem mérito. Então há uma distinção entre a fé natural, que leva-nos a nascer já como crentes, e a fé para a salvação, que vem pelo ouvir, como está em Romanos capítulo 10, verso 17. Né? Está escrito em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então alguém pregou para a gente a palavra de Deus, a gente ouviu a mensagem do Evangelho, e de forma milagrosa brotou dentro de nós a fé para a salvação. Então, as pessoas, de modo geral, no mundo inteiro, todo ser humano é crente, porque ele tem fé natural, que é uma faculdade do Espírito. E nós somos crentes porque nós, além de termos a fé natural, a gente recebeu a fé para a salvação. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E nesse aspecto, quando Tomé disse que só cria se ele visse os sinais dos cravos nas mãos de Jesus, o sinal da lança que o ultrapassou do lado, né, o ultrapassou do lado,
Jesus chega para ele e diz assim: Tomé, seja crente e não incrédulo. Tá? Então a gente é chamado de crente porque a gente crê no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é patente nossa, tá? Não é uma marca registrada nossa, porque antes propriamente da gente se tornar crente, Satanás e os demônios já eram crentes e não existe nenhum ser humano, independente do credo religioso que ele professe, que não seja crente. A diferença é que nós somos crentes redimidos, lavados e remidos do sangue de Jesus e temos o nosso nome escrito no livro da vida, tá? Então, é só para você estar contextualizado com essa herança, com esses três nomes os quais a gente herdou: crente, evangélico e cristão. Então, a gente aprendeu que a palavra evangelho está na Bíblia, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, tá? A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas de salvação. No entanto, a palavra evangélico, tá, que tem origem na palavra evangelho, essa palavra evangélico não aparece na Bíblia em nenhum texto das Escrituras do Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse, eu te daria um presente, um kit de livros meus, da minha autoria, se você achasse um texto no Novo Testamento chamando a gente, ou se dirigindo pessoalmente a alguém, ou coletivamente à igreja, chamando-nos de evangélico. Não existe esse nome na Bíblia. Então, nós herdamos esse nome porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer no evangelho, for batizado, será salvo. Então, nós somos chamados de evangélicos porque cremos no evangelho e pregamos o evangelho. São essas duas razões pelas quais você é conhecido como evangélico. São essas duas razões pelas quais a gente herdou esse nome. Mas esse nome não está na Bíblia, tá? E em terceiro lugar, o cristão, que é o nome que a gente mais venera, que a gente mais tem apreço, apego com ele, devido ao seu significado relevante, nobre nas Escrituras. A palavra cristão significa seguidor de Cristo, a palavra cristão. E você vai achar essa palavra lá no Evangelho, ou seja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, né? Verso de número 26, a gente acha essa palavrinha aí, cristão, né? Ou seja, Atos 11, 26. Você que está com a Bíblia aberta, de repente procurou aí no capítulo 10 e não achou, né? 11, 26, diz que tendo encontrado, levou para Antioquia. Aí diz o texto: e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, a palavra cristão aparece nesse texto de Atos 11, 26, significa seguidor de Cristo, mas nós afirmamos aqui que, a despeito da gente ser chamado de cristão, esse nome não tem peso de caráter doutrinário, porque tudo que é doutrina na Bíblia Sagrada tem que ter saído de três fontes: ou da boca dos profetas do Antigo Testamento, ou da boca do próprio Jesus, ou da boca dos apóstolos. Esse nome não veio de nenhuma dessas três fontes. Esse nome veio da boca dos ímpios, que viam os discípulos durante um ano inteiro
fazendo o mesmo caminho de Jerusalém a Antioquia para pregar o evangelho para muita gente, e de tanto observá-los, perceberam que eles tinham o estilo, a forma, a maneira de andar, de se comunicar, falar como a maneira de Jesus. E aí resolveram chamá-los de cristão, mas não chamaram de cristão seguidor de Cristo em tom de elogio, chamaram de cristão seguidor de Cristo em tom de escárnio, em tom de zombaria, em tom de desdém, como alguém chamava a gente outrora, né, de Bíblia, de irmão, né, o crente, né, brincava e debochava da gente dessa forma. Então, assim, em Antioquia foram os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez, tá, em tom de escárnio, de zombaria. E esse nome não tem peso doutrinário, embora o seu significado seja nobre, relevante, mas ele não tem peso de caráter doutrinário. E a gente prova isso, que a palavra crente, para você ter uma ideia, que é um nome que a gente tem um apego muito especial por ele, aparece só 19 vezes no Novo Testamento. Tá? Então, essa pergunta eu até coloquei no questionário. Tá? A palavra evangélico não aparece nenhuma vez nas Escrituras do Novo Testamento. Já a palavra cristão, que o significado é o mais nobre dos três, que significa seguidor de Cristo, deveria ser o nome que dominasse o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento, deveria ser o nome que norteasse, né, as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos. No entanto, esse nome só aparece nas Escrituras do Novo Testamento 3 vezes só. 3 vezes, incluindo esse texto de Atos, capítulo 11, verso 26. Agora, pasme os senhores, porque nós estamos falando da diferença de uma igreja de crente, de uma igreja de evangélico e de uma igreja de cristão, tá? Em relação a uma igreja de discípulos. Pasme os senhores que a palavra discípulo aparece nas Escrituras do Novo Testamento 269 vezes. E daí você vai entender a pergunta que eu vou te fazer. Qual seria mais sensato as pessoas nos conhecerem como crentes, como evangélicos, como cristão ou como discípulo? Jesus nunca disse, ide, fazei crentes. Jesus nunca disse, ide, fazei evangélicos. Jesus nunca disse, ide, fazei cristãos. O que Jesus disse? Ide e fazei discípulos. Então, eu perguntei, no questionário que enviei para vocês, eu perguntei qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que fôssemos conhecidos do jeito que a gente é conhecido hoje, como crentes, como evangélicos, como cristão. Esse era o propósito de Deus, era o propósito do Espírito Santo, era o propósito do próprio Cristo, o mestre, o rabi da Galileia. Esse era o propósito dele? Não. O propósito dele era que fôssemos conhecidos como seus discípulos, porque é o nome que domina, que aparece com predominância nas Escrituras do Novo Testamento, em vez de ser o nome crente, em vez de ser o nome evangélico, em vez de ser o nome cristão, é o nome, na verdade, o nome chamado discípulo. Discípulo é o nome que Deus gostaria que você, meu nobre, que nós, nobres, fôssemos conhecidos, tá? E aí, na aula de hoje, eu quero mostrar para você que Jesus morou aqui na terra, em especial na geografia da Palestina, em Israel. Jesus morou aqui por um período de aproximadamente
33 anos. Se eu perguntar isso, você precisa aguardar. Então anota aí no seu caderno. Alguém me mostrou, né, o seu caderno de anotação da aula passada e eu fiquei impressionado, né, porque essa pessoa, uma excelente aluna, né, mostrou que tudo quanto eu falei, ela anotou, provando que realmente ela está estudando, não está simplesmente assistindo uma live, né, mas está participando de fato de direito do curso, a igreja e a sua missão. Está participando do agosto de Deus, dedicando a sua terça-feira e essas horas aqui para Deus, no sentido de assimilar o propósito de Deus, né? Então, Jesus morou aqui. Se eu perguntar quantos anos Jesus morou aqui na terra, na geografia da Palestina e Israel, Jesus morou aqui por 33 anos. Desses 33 anos, ele teve mais ou menos 10% desses anos de ministério. Ah, que coisa interessante, né? Ele morou 33 anos e teve um ministério curto, de apenas 3 anos e 6 meses. É impressionante quando eu começo a olhar para Jesus como referência. Ele disse: farão as obras que eu fiz e farão obras maiores. E o textuário que a gente está usando como referência no curso, na nossa matéria, que é Lucas 6,40, quando o texto diz que o discípulo, quando bem treinado, não é superior a seu mestre. Quando bem treinado, ele não sofre da síndrome de querer ser superior, maior do que o seu mestre, mas ele fica igual. Você está entendendo? Então, quando eu penso em Jesus, eu fico imaginando quantas anomalias a gente traz na vida da gente como servos de Deus, os quais nunca fez parte do caráter de Cristo, que é o nosso mestre por excelência, e teve como alvo objetivo que nós fôssemos os seus discípulos. Tá? Porque nós já aprendemos que o propósito de Deus não era que eu fosse conhecido como crente, não era que você fosse conhecido como crente, não era que nós fôssemos conhecidos como evangélicos, como cristãos, mas o propósito de Deus, o propósito de Cristo, era que fôssemos conhecidos como seus discípulos. Agora, para ser conhecido como discípulo de Cristo, a gente tem que ter a impressão digital de Cristo. A gente tem que ter a mente de Cristo. A gente tem que desenvolver em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E me impressiona Jesus, porque você vai observar uma coisa distinta de mim, distinta de você, distinta de nós. Que coisa é essa, pastor Samuel, que eu vou observar? Você vai observar que Jesus fica do 0 ano, olha só, Jesus fica do 0 ano a 30 anos. 30 anos com uma aptidão descomunal, indescritível de querer fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas ele fica com essa fome, com essa aptidão, com esse desejo exacerbado, intrínseco no coração, do dia que ele nasceu até os 30 anos, com fome de fazer a vontade de Deus, mas na verdade é interessante que ele fica no anonimato ao longo desses 30 anos. Aí ele desce ao Jordão para ser batizado nas águas por João Batista com 30 anos de idade. E quando ele é imergido nas águas, que João o tira da água, diz a Bíblia que os céus se abrem.
tá? E o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele, pousa sobre ele, tá? E o Pai grita lá de cima dos céus, dizendo, usando um pronome demonstrativo, apontando para ele, dizendo, este. Aí vai usar o verbo ser, é o pronome possessivo, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Me impactou isso, porque Deus diz que ele é amado não pelo que ele faz, ele é amado pelo que ele é. Ele fica 30 anos com fome de fazer, querendo interagir com o verbo fazer, a vontade do Pai, mas toda vez que ele era tentado fazer fora do tempo pré-determinado pelo Pai, ele dizia, não é chegada a minha hora. E é interessante que o próprio Pai respeitava isso. O Pai disse assim, este é, do verbo ser, está dizendo, você vale para mim, meu filho, não pelo que você faz. Você vale para mim pelo que você é. E tem muita gente hoje invertendo os valores. Elas estão querendo ganhar o coração de Deus pelo que elas fazem. Quando, na verdade, você não vale, nobre, para Deus pelo que você faz. Você vale para Deus pelo que você é. E aí, quando eu me torno discípulo de Cristo, eu tenho que seguir essa rota. Não tentar ganhar Deus pelo que eu faço, no meu ativismo religioso. Tentar ganhar Deus pelo que eu sou, no sentido de reproduzir a impressão digital de Cristo em mim, a mente de Cristo em mim, os sentimentos de Cristo em mim. Porque esse é o propósito de Deus no que diz respeito à ideia de ser discípulo. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que Deus diz, tu é amado pelo que você é, você não é amado pelo que você faz. E aí Jesus vai usar desse expediente lá na frente, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, diz o texto que alguns comparecerão diante dele com um currículo extraordinário em termos de obras, de feitos. Pessoas que interagiram de forma plena com o verbo fazer, em vez de interagir com o verbo ser. Entendeu? Aí Jesus vai dizer assim, lamento. Eles vão dizer, em teu nome expelimos demônio, curamos enfermos, fizemos prodígios. E ele vai dizer, lamento que a regra no meu reino não é fazer. A regra no meu reino é ser. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço quem faz sem ser. Eu conheço quem é e faz. Eu não conheço quem faz sem ser. Então, essa é a regra do reino. Essa é a regra da ideia que Jesus disse, ide fazer discípulos. Ou seja, reproduzam pessoas com a minha impressão digital. Reproduzam pessoas com o meu caráter. Reproduzam pessoas com a minha mente. Reproduzam pessoas com os meus sentimentos. Porque o discípulo, quando bem treinado, não é superior a seu mestre. Ele fica igual ao seu mestre. Se você quer ser igual a Jesus como discípulo, não meramente como crente, evangélico e cristão, você precisa, nobre, não confundir esse ativismo exacerbado, religioso, que você está no contexto dele, achando que você vai ganhar a Deus pelo que você faz. Não. Você vai ganhar a Deus pelo que você é. Agora, tem um detalhe. Não adianta ser também sem fazer, porque ele leva 30 anos para fazer, para interagir com o verbo fazer. Em 3 anos e 6 meses, ele faz tanto
que o Evangelho de João, lá no capítulo 20 ou 21 de João, João disse que se tudo o que ele fez fosse registrado, todos os livros do mundo não dava para escrever o que ele fez. Você está entendendo, meu nobre? Então, que você entenda esse princípio, porque tem muita gente fazendo sem ser e fazendo fora do tempo, porque Jesus sempre usou desse expediente. Não é chegado a minha hora. Então, para fazer alguma coisa para Deus, também precisa fazer no tempo pré-estabelecido por Deus. Não adianta você sair por aí, entendeu, agitado, com o objetivo de querer fazer sem ser. Então, voltando, quantos anos Jesus morou aqui? 33 anos. Quantos anos? 33 anos. Tá? Quanto tempo teve seu ministério? O ministério dele teve uma durabilidade de 3 anos e 6 meses teve a durabilidade do ministério de Jesus. E a pergunta é a seguinte: durante 3 anos e 6 meses e meio, 3 anos e meio de ministério, Jesus lidou com 2 grupos de pessoas. Hello, vou explicar de novo. Durante 3 anos e 6 meses de ministério, Jesus lidou com 2 grupos de pessoas. Jesus lidou, número 1, com os discípulos, repetindo aí no seu ouvido. Número 1, com os discípulos. Número 2, com as multidões. Pergunta seguinte: desses 2 grupos, Jesus concentrou a sua maior energia, o seu maior tempo em qual desses 2 grupos Jesus concentrou o seu maior tempo, a sua maior energia? Nos discípulos ou nas multidões? Aí você vai descobrir uma coisa interessante. Ele começa com 12 discípulos. O número sobe para 70, acredita aí, depois de 1 ano, mais ou menos, de ministério. E quando ele vai inaugurar a igreja no dia de Pentecoste, diz a Bíblia que lá no cenáculo havia quase 120. Escute aqui, não era quase 120 crentes, não era quase 120 evangélicos, não era quase 120 cristãos, era quase 120 discípulos estavam lá no cenáculo, tá? Então ele leva 3 anos e meio para ter uma igreja com quase 120 membros. Só que esses membros eram diferenciados, não eram meramente crentes, não eram meramente cristãos, evangélicos, eram discípulos. Eu não estou dizendo com isso que ao você se tornar um discípulo, você vai deixar de ser crente. Você nunca vai deixar de ser crente, porque a gente é crente porque a gente crê em Jesus como nosso Salvador pessoal. Você nunca vai deixar de ser evangélico, porque, na verdade, a gente é evangélico porque a gente crê no Evangelho e prega o Evangelho. Você nunca vai deixar de ser um cristão porque, de fato, você é um seguidor de Cristo. Certo? Então você nunca vai deixar. Só que você não pode se condicionar a essa herança religiosa que você recebeu. Você não pode ser meramente crente. Você não pode ser meramente evangélico, meramente cristão. O ideal de Deus é que você seja um discípulo. Tá? Então Jesus lidou com 2 grupos. Lidou com os discípulos e lidou com as multidões. Mas ele concentra a sua energia, o seu maior período de tempo, nos discípulos. E aqui tem um ponto. Às vezes parece que Jesus era um líder equivocado. Às vezes parece que Jesus era um líder retrógrado, ultrapassado, equivocado, tá? Porque, sob o ponto de vista humano, eu perguntaria: você, pastor,
você evangelista, você líder de departamento de uma igreja, você que tem potencial para o ministério. Eu perguntaria para você, se você estivesse no lugar de Jesus, você concentraria suas energias em 12 pessoas, e vai levar 1 ano e meio para se tornar 70, e vai chegar nos 3 anos e meio para chegar a quase 120, ou você concentraria as suas energias nas multidões, que só na multiplicação dos pães e dos peixes, está registrado no Evangelho de Marcos, só na multiplicação dos pães e dos peixes, havia lá quase 5.000 homens. Escute, nobre, quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Vou repetir, fora crianças e mulheres. Se colocasse uma criança e uma mulher, para cada homem que lá estava, daria um total de 15.000 pessoas. Quantas pessoas eu disse? 15.000 pessoas. Eu pergunto para você, o que é que dá ibope para um líder? O que é que dá status para um líder? Ou seja, se você viesse visitar a minha igreja e chegasse lá na minha igreja e encontrasse 12 membros, você talvez voltaria dizendo o seguinte: poxa, eu apreciei tanto o pastor Samuel, gostei tanto das ministrações dele no curso A Igreja é a Sua Missão, fiquei imaginando que a igreja dele fosse uma igreja, uma mega igreja, com um número expressivo de membros, e eu cheguei lá e deparei com 12 pessoas, membros da igreja dele. Ou então você voltasse depois de 1 ano e encontrasse 70 membros na minha igreja. 3 anos e meio depois você voltasse e encontrasse lá na minha igreja quase 120 membros. Tá? Por mais apreço que você tenha por mim, você talvez ficasse um tanto decepcionado, né? Porque geralmente diz aí um ditado popular no mundo que a gente vale quanto tem, não é verdade? E parece que Jesus era retrógrado, era ultrapassado, um líder equivocado. Ele deixa de concentrar suas energias em 15.000 pessoas que poderia dar ibope para ele, poderia dar status a ele como um exímio líder, para concentrar suas energias em 12, que vai levar 1 ano para chegar a 70 e mais 2 anos e meio para chegar o número de quase 120. Daí o seguinte, pergunta a seguinte: por que Jesus, em vez de concentrar suas energias nas multidões, concentrou as suas energias nesse número tão inexpressivo de discípulos? Qual a razão? Eu achei um texto que eu queria que você olhasse aí, você que está com a Bíblia, com o tablet, com o seu caderno de anotação, você que está aí tendo meio de ler, está escrito em João capítulo 6, a resposta por que Jesus deixou de concentrar suas energias em 15.000 pessoas para concentrar suas energias em 12, em 70, em quase 120. João capítulo 6, em relação aos 15.000. João 6, verso 2 diz assim: e grande multidão o seguia. Vou repetir. Tem um superlativo no texto, está dizendo grande multidão, não está dizendo multidão, não, está dizendo grande multidão o seguia. E aí vem a resposta: por que seguia? Porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. Hello? Vou repetir. Por que o seguia essa grande multidão? Porque tinham visto
os sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos. Então, deixa eu abrir um leque aqui para você entender. Como Jesus sabia que as pessoas estavam o seguindo, não porque o estimava, as pessoas estavam o seguindo não porque tinha preço por ele. As pessoas estavam o seguindo não com o objetivo de interagir com ele, encarnar a palavra que ele pregava e ensinava. As pessoas estavam o seguindo não para serem transformadas pela renovação do entendimento delas e terem a mente de Cristo, terem os sentimentos de Cristo, ter a impressão digital de Cristo. As pessoas o seguiam com interesses, ou seja, as pessoas não queriam Jesus. Elas não queriam compromisso pessoal com Jesus. O que elas queriam, pastor Samuel? Elas queriam o produto que Jesus tinha para lhes oferecer. Uma das características dessas pessoas, das multidões, eles eram consumistas. Iam atrás de Jesus para consumirem o produto que Jesus tinha para lhes oferecer. E que tipo de produto Jesus tinha para lhes oferecer? Cura dos enfermos, milagres, prodígios, sinais. Então elas não queriam nada com ele pessoalmente. Como Jesus não sofre de uma patologia que eu sofro, que a maioria dos líderes hoje sofre, que é uma patologia chamada megalomania. O que é isso? Mania de grandeza. Como o preceito do mundo, você vale quanto tem, então número da Ibope, número da status. Se eu estou no lugar de Jesus, se você está no lugar de Jesus, com certeza você estaria concentrando as suas energias nos 15 mil. Porque o contrário do que eu disse, se você visitasse a minha igreja, tivesse 12, 70, quase 120, você ficaria meio decepcionado comigo. Mas se você chegasse na minha igreja domingo pela manhã e encontrasse 15 mil pessoas reunidas comigo num culto, o que você diria para as pessoas? Você diria, pastor Samuel é o cara. Pastor Samuel está no topo. Pastor Samuel está arrebentando. A igreja dele está bombando. É o que você diria a meu respeito. Não é verdade? Por quê? Porque você e eu sofremos dessa patologia chamada megalomania, mania de grandeza. Mas Jesus nunca sofreu dela, pelo contrário. Jesus nunca precisou que o ego dele fosse amassageado. Jesus nunca precisou de números para lhe dar ibopes. Tá? Jesus tinha um princípio, ele diz, aprendei de mim. Olha o que ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. E essa virtude chamada humildade parece que está em extinção. Mas ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Jesus, como era uma pessoa humilde, ele nunca precisou de multidão para massagear o ego dele, para dizer quem de fato ele era, porque o Pai já havia dito que ele valia não pelo que ele fazia, ele valia pelo que ele era. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, independente dele fazer ou deixar de fazer. Conclusão disso. O que aconteceu? Jesus não concentrou as suas energias nas multidões porque sabia que o interesse das pessoas não eram por ele. O interesse das pessoas era pelo produto que ele tinha para lhes oferecer. Ou seja, aquelas multidões eram consumistas. Elas queriam o produto. Tá? Daí, por que ele não concentra as suas energias? O João responde lá no capítulo 2 do Evangelho de João, verso 23, está escrito assim, se você tem a Bíblia, anote aí, está escrito assim, estando
ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por que creram nele? Por causa dos sinais que ele fazia. Você viu que seguiam ele lá no outro texto por causa dos sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a palavra criam nele, criam no seu nome, está relacionado com a palavra crente, porque a palavra crente vem de crer. Então, olha só, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Agora, mas olha o que João escreveu, que coisa interessante. João disse assim: mas o próprio Jesus não confiava neles. O próprio Jesus não confiava neles porque os conhecia a todos. E ainda diz mais o texto: e não precisava de que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia que a natureza humana era uma natureza interesseira. Tá? Eram pessoas que não estavam afim dele, estavam afim do produto que ele tinha para oferecer. Eram pessoas consumistas que vinham atrás dele por causa da cura, dos prodígios, dos milagres. E daí, a despeito daquela massa de gente querendo apertá-lo onde ele estava, o texto diz que ele não confiava neles. Hello, o que eu quero dizer para você, meu nobre? Que as multidões as quais seguiam Jesus por causa dos sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos, as multidões que criam no seu nome por causa dos sinais que ele fazia, tá? Criam, a palavra crer vem da ideia de crente, eram crentes. Isso significa, desculpa aqui, abrindo um leque para abrir a sua mente, Jesus não confia em crentes. Hello, vou repetir. Jesus não confia em crentes, ou seja, pessoas que são meramente crentes. É o texto que está dizendo, Jesus não confiava neles. E essas multidões representam os três grupos. Representa o crente, representa o evangélico e representa o cristão. Hoje, no século XXI, essas multidões que seguiam Jesus. Você está entendendo, meu nobre? Por quê? Porque o alvo de Jesus nunca foi que eu e você fôssemos conhecidos como crentes, como evangélico, como cristão. O alvo dele é que nós fôssemos conhecidos como seus discípulos. E nós nos tornamos crentes, passamos a crer no evangelho. Muitos creram no evangelho, foram atraídos pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios, se tornaram pessoas consumistas que vão ao templo, que vão à igreja, na medida que se anuncia o produto. Ou seja, tem denominações evangélicas que já não anunciam Jesus, anunciam o produto. Ou seja, vem que ele vai te dar a casa própria, vem que ele vai te dar um carro zero, vem que ele vem que a profeta Maria Isabel, ela vai citar o número da tua carteira de identidade, ela vai dizer a placa do teu carro. Então, na medida que esses sinais ocorrem, aí os templos ficam abarrotados, aí você vê aí denominações as quais estão lotadas, e lá não se fala de Jesus, fala do produto, porque as multidões são atraídas não por Jesus, são atraídas pelo produto. Você está entendendo? São atraídas pelo produto.
E na medida que se anuncia o produto, elas correm para lá. Mas elas não querem nada, absolutamente nada com Jesus. Se tornam meramente crentes, evangélicas e cristãos. Aí Jesus, como não sofre dessa patologia que eu disse, e o texto diz que ele conhece muito bem a natureza humana e não precisava que ninguém desse testemunho acerca do que eu estou dizendo, acerca do que eu estou dizendo para ele, acerca das pessoas, porque ele já sabia quem eram as pessoas que estavam atrás dele. O que ele fez? Ele falou assim: eu tenho uma premissa. Qual é a premissa que o senhor tem, Senhor Jesus? Eu tenho uma premissa de que o discípulo, quando bem treinado, não sofre da síndrome de querer ser superior ao seu mestre, mas fica igual. Então, qual é a premissa que o senhor tem, Senhor Jesus? Eu vou treinar, eu vou adestrar, eu vou moldar o caráter de 12. Vai ser lerdo trabalhar com Pedro, que é intempestivo, adestrá-lo, moldar o caráter dele. Vai ser difícil trabalhar com Mateus, cobrador de impostos. Vai ser difícil trabalhar com o caráter de João e de Tiago, que são conhecidos aqui como filhos do trovão, que queriam tacar fogo na cidade de Samaria. Mas eu vou levar 3 anos discipulando esses homens. No final, eu vou deixar eles com a minha impressão digital. Eu vou deixar eles com a minha mente. Eu vou deixar eles com meus sentimentos. Eu vou deixar eles com meu estilo de vida. E eles farão as obras que eu faço e farão ainda obras maiores ainda das que eu faço. E aí, meu nobre, vou te mostrar uma coisa interessante. Para encerrar a aula de hoje, que eu estou passando do horário porque a gente já entrou atrasado, né? Mas você sabe que eu gosto de cumprir o nosso horário. De maneira que, o que ele faz? Ele adestra. Leva 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. E aí ele coloca um outdoor na cidade de Jerusalém, anunciando a inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Ele coloca lá um outdoor, e aí eu estou parafraseando, só ilustrando para você entender mais ou menos a mentalidade entre crentes, evangélico e cristão, e discípulo, né? Aí o pastor da igreja dos 15.000, né? Lembra dos 15.000 lá da multiplicação dos pães e dos peixes? O pastor que não prega Jesus, oferece o produto, a igreja dele tem 15.000 membros. Você está entendendo? E aí ele olha para Jesus e despreza, trata Jesus com desdém, com descaso. Diz: poxa, olha só, esse homem aí poderia estar bombando, arrebentando. Tem 15.000 pessoas atrás dele e ele, em vez de concentrar as suas energias em 15.000, ele está concentrando as suas energias em 12, em 70, em quase 120. Ainda tem coragem de colocar um outdoor na cidade de Jerusalém e divulgar a inauguração da sua igreja. Uma igreja só com quase 120 membros, depois de 3 anos e meio de ministério, o cara não saiu de quase 120 membros. O pastor dos 15.000 tratando ele com desdém, com deboche, porque ele tem 15.000. Você está entendendo? Aí Jesus inaugura a igreja no dia de Pentecostes e Pedro pede a palavra. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, dá aí uma saudação do culto de hoje. E Pedro abre a palavra, dá uma saudação e pergunta: mestre, eu posso fazer um apelo? E o Senhor Jesus responde para ele: ô Pedro, você esqueceu que o discípulo, quando bem treinado, não fica superior ao seu mestre, mas fica igual? Você foi treinado para isso, meu filho. Faz o apelo. E só numa pregação de um discípulo
discípulo bem treinado, meu nome. A igreja, que tinha quase 120, passa o número para 3.000 e quase 120 membros só num culto com um discípulo bem treinado, meu nobre. Você está entendendo? E daí o que acontece? Essa igreja aqui, eu abro um leque para você entender. Quase 3.000. Chega no capítulo 4, no capítulo 3 acontece a cura, Atos dos Apóstolos. No capítulo 3 acontece a cura do paralítico. E o número vai para quase 5.000. Você vai ver que o mesmo critério das multidões, quando seguiam Jesus, passou as multidões que eram representadas nos crentes, que criam nele, mas não queria ele, só queria o produto. Essas multidões também, esses quase 3.000 que aceitou Jesus, entendeu? Que aceitou a mensagem de Pedro, eram crentes, evangélicos, cristãos. Você vai ver isso, tá? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, você vai ver no capítulo de número 5 do Evangelho de Atos, você vai ver que eles, olha o que diz o texto, Atos capítulo 5, verso 14 ao 26. E crescia mais e mais. O que crescia mais e mais? A multidão de crentes. Estou falando na igreja primitiva. Crescia mais e mais a multidão de crentes, formada de quê? Tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto, olha, a mesma síndrome. Seguiam Jesus por causa dos sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos. Aí lá diz o texto que eles agregaram ao Senhor a ponto deles fazerem o quê? Levarem os enfermos até levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos, tá? Para que ao passar Pedro, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, tá? Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, escute isso, atormentados de espírito imundo, todos eram curados. Novamente, se tornaram crentes, passaram a seguir Jesus por causa dos sinais miraculosos. Agora, quem fazia esses sinais eram os apóstolos. Só que tem um diferencial, que os apóstolos, percebendo que eles se tornaram crentes, falaram para si mesmo. Não basta que essas pessoas que nos seguem por causa dos sinais continuem meramente crente. Nós precisamos cumprir com a ordem imperativa do Senhor Jesus. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. O que diz Mateus 28, 19? Ele diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem aqui a ordem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma ordem de Jesus. Façam discípulos, não deixem que eles continuem sendo meramente crentes, evangélicos e cristãos, mas tornem eles discípulos. Aí, meu nobre,
você vai ver o que aconteceu. O texto diz no mesmo capítulo 5, no verso 42 do capítulo 5, que todos os dias, olha os apóstolos lá no templo, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar. Hello, pastor, você que está conectado comigo. Estou dizendo na igreja primitiva. As multidões começaram a seguir Jesus por causa do produto. Não queriam compromisso unilateralmente com ele, absorver a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a impressão digital de Cristo, reproduzir o estilo de vida, o caráter de Cristo para fazer as obras que ele fez, fazer obras maiores ainda do que ele fez. Aí os discípulos, percebendo que Jesus, lá no início, concentrou as suas energias neles, ensinando eles ao longo de 3 anos e 6 meses, o que os discípulos fizeram? Reproduziram o que Cristo fez. Os apóstolos reproduziram. O que fizeram? Todos os dias. Hello, vou repetir isso de novo, porque tem gente que acha exaustivo estarem no templo, na casa de Deus todos os dias, mas na igreja primitiva, o texto está dizendo todos os dias, no templo e nas casas, o que eles faziam? O texto está dizendo que eles reuniam lá e divulgavam o produto. Ei, vem que vai ter revelação, profecia, cura e etc. Não, todos os dias, no templo e nas casas, o que eles faziam? Não cessavam de ensinar, porque Jesus decide fazer discípulo, e ao fazê-los, vocês ensinem tudo quanto eu tenho vos ordenado. E aí, meu nobre, sabe o que diz o texto? Que eles ensinavam e aí cumpriam as 2 ordens. Ensinavam, faziam discípulo, e o texto está dizendo, ensinava, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, que está relacionado com ide e pregai. Então, eles pregavam, anunciavam Jesus, mas todos os dias, nas casas e no templo, ensinava a palavra de Deus. E, finalmente, eu termino dizendo, sabe o que aconteceu? Fruto disso aí, sabe o que aconteceu, meu nobre? Diz a Bíblia que houve um crescimento nessa igreja espantoso, de maneira que esse crescimento ele foi oriundo desse ensino. Aí mudou o status da igreja primitiva. A igreja primitiva não passou a ser uma igreja como a maioria das nossas hoje. A maioria das nossas igrejas hoje são formadas de crentes, evangélicos e cristãos. Mas a igreja primitiva não sabia o que é ser uma igreja de crentes evangélicos e cristãos meramente. Olha o que diz o texto em Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, não está dizendo crescendo o número de crentes, não está dizendo crescendo o número de evangélicos, não está dizendo crescendo o número de cristãos, está dizendo naqueles dias crescendo, o verbo crescer tem um gerúndio, processo contínuo, todos os dias, como eles ensinavam no templo e nas casas, qual foi o resultado disso? Crescia, não o número de crentes, evangélicos e cristãos, crescia o número de discípulos. E, finalmente, o último texto está lá no capítulo 6, no verso 7, que diz assim, crescia a palavra de Deus, claro, porque ensinava no templo e nas casas todos os dias, o que aconteceu? Crescia a palavra de Deus, aí o resultado, e em Jerusalém, se multiplicava, pastor, não somava, não, se multiplicava, você já imaginou o que significa isso? 3.000 na pregação de Pedro, capítulo 4 vai para 5.000, agora você multiplica 5.000,
Diz que a palavra, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito. Tem aqui um superlativo. Se multiplicava, tem uma tradução que diz rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nobre, essa aula de hoje tem por objetivo fazer você fazer uma reflexão sobre o seu modelo de ministério, fazer uma reflexão sobre você como crente, evangélico e cristão, entender que a missão da igreja, a missão, o propósito de Jesus não era que você fosse conhecido meramente como crente, evangélico e cristão. O propósito de Jesus é que você fosse conhecido como discípulo, tá? Porque essa é a primícia que Jesus tem até hoje, dizendo: o discípulo, quando bem treinado, não é superior ao seu mestre, mas fica igual ao seu mestre. Lamentamos que hoje a gente prega o evangelho, como Jesus disse, ide pregai. E o agravante é que a gente não prega Jesus, a gente prega o produto. A maioria aí é campanhas, oferecendo casa própria, prosperidade, oferecendo cura, oferecendo revelação, profecia, o produto. Mas na igreja primitiva, não. Diz que eles anunciavam Jesus. A diferença? O problema é que a gente prega, como eles pregavam, só que eles pregavam Jesus, a gente prega o produto. O agravante é que eles anunciavam Jesus e depois de anunciar Jesus, ele pegava essa gente que se tornava crente e ensinava todos os dias no templo e nas casas, cumprindo a ordem e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Aí, meu irmão, a igreja primitiva era típica. Era típica por quê? Porque o texto diz que crescendo o número de discípulos. Aí o texto diz que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número de discípulos. Então, o desafio para mim como pastor, o desafio para você como pastor, o desafio para você como membro da igreja, você que se tornou uma pessoa crente, evangélica, cristã, você precisa, nobre, em nome de Jesus, entender o propósito de Deus para a sua vida, para o seu ministério, com o objetivo de reproduzir o propósito de Deus para a sua vida e para a igreja que ele te delegou. Tá bom, nobre? Que Deus em Cristo aplique esse ensino no seu coração. E eu preciso que você reassista essa aula, porque eu vou mandar para você no seu e-mail que você mandou para mim quando fez a sua inscrição, o exercício desta aula de hoje, tá? O questionário dessa aula de hoje. Agora, só tem sentido se você fizer o exercício, só tem sentido se você praticar o que você está aprendendo. Senão, não tem sentido, você está perdendo tempo aí comigo. Tá bom? Então, deixa aí um comentário sobre o que você aprendeu na primeira, na segunda aula, tá? Porque é interessante para mim saber como é que você está assimilando a igreja e a sua missão. O agosto de Deus para as nossas vidas, tá bom? E, nobre, entenda que eu pedi vocês para se inscreverem no canal. Hoje não deu certo da gente fazer a aula no canal, mas na próxima aula, com certeza, nós vamos recuperar o que ocorreu. Talvez foi um problema no próprio YouTube, parece algo assim excepcional, mas nós
utilizamos de todos os recursos com o objetivo de fazermos a aula no canal e houve essa discrepância, essa dificuldade. Mas eu preciso, por favor, que você se inscreva no canal, porque eu vou ter aulas adicionais que eu não vou dar aqui, nem no canal, ao vivo, e eu vou deixar a aula gravada lá no canal para você completar as informações as quais eu estou passando para você. Estou falando que não é um estudo, é um curso que eu estou dando online. E você precisa ter mente de aluno, você precisa ter disciplina de aluno. Então, eu preciso que você, terminando a live aqui, você faça duas coisas para mim. Deixa o seu comentário, comente para mim. Segundo, eu preciso que você, terminou a aula aqui, dá um clique aí ou seja, no link do canal e se inscreva hoje. Eu tenho um número expressivo de inscritos no curso, mas um número pequeno de pessoas que se inscreveram no canal. Como é que eu vou me comunicar e mandar para vocês o conteúdo que eu tenho se vocês não estão se inscrevendo no canal? Porque senão o conteúdo que eu tenho, vocês se inscreveram, vai ficar disponível para todas as pessoas que não se inscreveram. Eu quero ter uma exclusividade, eu quero ter um tratamento especial com você. Para ter esse tratamento especial com você, eu preciso que você esteja inscrito no meu canal para me manter uma relação privada com você. Você está entendendo? Porque você está inscrito, você vai ganhar um certificado de participação, diferente das pessoas que estão conosco hoje, por exemplo, que estão fazendo no Facebook, que não estão inscritas. Hoje nós encerramos a inscrição, porque já é a segunda aula, tá bom? Mas você que não fez a inscrição pode pegar a primeira aula e assisti-la lá no canal, no YouTube, e completar com a de hoje, entendeu? E participar aí, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Lembrando que na próxima quinta-feira nós damos sequência àquele assunto de escatologia, e o assunto de quinta-feira vai ser picante. Nós vamos falar sobre a manifestação do anticristo precedendo o reino vindouro. Você que tem curiosidade de saber acerca do anticristo, então, meu nobre, não perca 8 da noite aqui do Brasil, tá? E 7 da noite lá da América do Norte, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que tiveram paciência nesse atraso que nós tivemos, mas em nome do Senhor Jesus, na próxima a gente vai cumprir direitinho o nosso horário, tá bom? Um grande abraço, que Deus em Cristo Jesus possa continuá-los abençoando com as mais ricas e copiosas bênçãos advinda do trono da graça. Um grande abraço. Deus abençoe.